Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro e host desse podcast. Estou muito feliz em estar aqui gravando mais um episódio em BH com mais um convidado, um amigo muito especial, na qual admiro muito o trabalho dele. Enfim, consegui vir em BH para pegar essa galera aqui, é só gente diferente, hein? E hoje a gente trouxe um tema bem interessante porque tem muitos dentistas recém-formados, uma galera ainda que está estudando e que se sente inseguro, que ainda não se encontrou na odontologia. Então o tema de hoje é como se encontrar na odontologia e realmente começar a ganhar dinheiro. Então se você, por algum motivo, acredita que ainda não conseguiu ganhar o dinheiro que gostaria ou não se encontrou verdadeiramente dentro da tua profissão, esse episódio é para você. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Dr. Lucas Nogueira, criador do curso e método Transformer de lentes em resina, cirurgião dentista, professor e palestrante, CEO da Concept Clinic em Belo Horizonte. Lucas, estou muito feliz em receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite e vir compartilhar um pouco da tua história com a gente. Alão, prazer meu. Antes de tudo, seja bem-vindo a Minas Gerais. Muito obrigado. Já provou o pão de queijo de Minas? Já provamos. É melhor que o de São Paulo, né? Se tem uma coisa que não tem como não competir é com o pão de queijo. Estou muito feliz de estar aqui, prazer muito grande. A gente conversou alguns anos atrás lá no CIOSP, né? Isso. E agora deu certo a oportunidade da gente bater um papo aqui, contar um pouco da nossa história e ajudar os colegas, né? A galera que está na faculdade aí, que está às vezes sem um rumo, contar um pouquinho da história para que a gente possa inspirar aí talvez uma ou mais pessoas. Show, tenho certeza que sim. Lucas, você tem uma história também que começou do zero, foi construindo sua carreira ali aos poucos e hoje tem a tua clínica, tem muitos pacientes numa cidade que é difícil competir aqui, hein? Tem grandes nomes. Grande. E tem grandes nomes da odontologia aqui, que a maioria são seus amigos, inclusive. Isso. Então, mas isso mostra também que tem espaço para todo mundo e que se fazer um trabalho bem feito tem muito espaço para crescimento, né, Lucas? É o que eu sempre digo, tem espaço para todo mundo, para bons profissionais principalmente, né? Então a gente tem que realmente buscar se destacar, um diferencial para que a gente possa ser visto de alguma forma em meio a tantos profissionais, mas eu tenho certeza que quando a gente faz um trabalho de excelência, com dedicação, quando a gente se entrega ao nosso propósito de fazer o melhor pelo ser humano que está ali na nossa cadeira, as coisas vão dando certo, as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Show! E Lucas, todo mundo que senta aqui, eu gosto de começar com essa pergunta para a galera contextualizar um pouco da tua história. Por qual motivo você escolheu ser dentista? Cara, na verdade eu costumo brincar que eu não escolhi ser dentista. Eu me tornei dentista porque a vida me puxou para esse lado. Eu não sou de Minas, eu nasci no interior do Pará, meu pai que já faleceu vim de longe, meu pai que já faleceu da Bahia, interior da Bahia, a minha mãe interior de Minas, e na década de 90 eles foram lá para o Pará, se conheceram lá, na época da abertura da Transamazônica, bem interior do Pará mesmo, e por lá eu nasci, fiquei até os 15 anos, e chegou esse momento de eu ter que sair da cidade, porque era um interior muito pequeno, para poder estudar. E aquele sonho de mãe, né, de querer ter um filho médico, e o meu sonho de infância sempre foi ser piloto de avião, e naquela indecisão, o que eu vou fazer da minha vida? E aí acabou que eu decidi ser piloto de avião. E quando eu estava prestes a iniciar ali a minha carreira, a minha mãe me chamou para uma conversa e falou: meu filho, por favor, escolhe outra profissão, porque eu não vou ter paz na minha vida enquanto você estiver voando. Ela é uma pessoa muito ansiosa. E aí eu conheci nesse mesmo dia o primo de um amigo que tinha acabado de formar em odonto e me contou um pouco da profissão, me falou: cara, formei tem poucos dias, estou ganhando dinheiro já e tudo mais. Eu falei: pô, quem sabe eu não vou ser dentista então. E eu pensei muito naquela possibilidade de eu ser o meu patrão, desde o início, de ter essa liberdade de agenda, de eu ter o meu negócio e eu trabalhar o dia que eu quiser, né? E ter essa liberdade de, pô, quero viajar, travo minha agenda, viajo. E aí eu escolhi odontologia. Falei: vou começar, se eu gostar, bem, se eu não gostar, eu mudo de curso. E aí os primeiros 2 anos de faculdade, já aqui em Minas Gerais, eu vim embora na época para morar com a minha avó. Aí você veio estudar aqui, então? Vim estudar aqui. Com 15 anos eu saí do Pará, vim pra cá, vim morar com a minha avó materna, terminei ensino médio na época e tudo mais, e aí caí na odontologia, depois dessa conversa que mudou o rumo da minha vida, né? E aí comecei a faculdade, eu fui aprendendo a gostar da profissão, porque eu nunca pensei em ser dentista de verdade.
Geralmente a gente, quando criança, idealiza um futuro. Quando eu crescer eu vou ser isso, quando eu crescer eu vou ser aquilo. Meu grande sonho era ser piloto de avião. Então assim, eu tive que aprender a gostar de uma área. E no meio do curso, que é quando a gente já começa ali a atender os pacientes, ter o contato com as pessoas, ali eu me identifiquei, porque desde novo eu sempre gostei muito desse contato, do cuidado com o outro. Então ali eu fui começando realmente a amar a minha profissão, a nossa profissão, a odontologia. E hoje eu sou um apaixonado pela odonto, pelo que ela proporciona para os pacientes, pelo que ela proporciona para nós como profissionais, de ter uma vida que pode ser próspera, uma vida que pode ser tranquila, né? A gente trabalha muito, claro, mas a conta no final fecha. Claro, que legal, né? De piloto do avião a uma conversa, às vezes despretensiosa, te trouxe para odontologia. Exatamente. Então por isso que eu te falei que assim, eu nunca escolhi a odontologia. A odontologia que me escolheu, assim. Foi ali meio que por acidente. Meio que por acidente as coisas aconteceram e a gente tá aí, graças a Deus. E você se formou quando? Eu me formei em 2018. 2018. Já tem 7 anos aí. Um pouquinho mais, na verdade, né? 25. Vou fazer 8 anos de formado. Faz agora, né? Isso. E você se formou e foi fazer o quê? Porque, beleza, aí eu vi um maior desafio, né? Depois que você forma. Exatamente. Antes de formar, eu comecei a fazer estágio na clínica de uma prima, que abriu as portas para mim. E ali eu comecei a ajudar ela um pouco nessa parte de gestão, porque a gente sabe que a vida do dentista é muito complexa, porque você tem que ser o dentista, você tem que ser o dono da clínica, você tem que fazer gestão, você tem que ser o financeiro, você tem que ser o marketing, você tem que preocupar com o pós-operatório do paciente, você tem que preocupar em captar o paciente. Então ela estava muito sobrecarregada naquele momento. E ali no final da minha faculdade já eu comecei a ajudar ela nessa parte de gestão da clínica. E assim que eu me formei, eu não tinha rumo algum, porque a gente forma, cai no mercado e as faculdades, infelizmente, pelo que eu percebo, pelo menos na minha época, não tinha esse direcionamento para os alunos pô, faz isso, constrói tua carreira desse jeito, para as coisas darem certo. Então eu vejo que falta muito isso das universidades. E aí eu tava meio que perdido no início ali. E aí essa prima, assim que eu formei, me ligou um dia e falou assim: Lucas, você formou e tudo mais, você fazia estágio comigo, mas agora eu quero te ajudar, quero te remunerar por essa ajuda e eu vou fazer uma pós de harmonização facial. Sabe o que eu pensei? Eu vou pagar essa pós para você e você trabalha para mim fazendo essa parte de administração da clínica. E aí a primeira área que eu caí na odonto foi a harmonização facial, muito no início, cara, muito no início. Hoje, quando eu brinco, fazia muita harmonização, as pessoas nem imaginam, porque assim, o meu Instagram é voltado realmente só para a parte estética de lentes, então as pessoas nem sonham que eu fazia muita harmonização facial. Mas e aí, eu entrei nessa pós com ela, naquela época que a harmonização virou especialidade, assim, bem naquela época mesmo. Então eu surfei uma onda boa ali. Bem que quando você se formou, então, 2018. Bem quando eu formei. Cara, ainda não era assim, a harmonização tava explodindo ainda, né? Mas tava muito no início, assim, quase ninguém fazia. E aí isso foi muito importante, porque eu, recém-formado, fiz essa pós, eu tinha um grande diferencial em relação aos colegas e várias outras pessoas, porque tava tudo muito no início. E aí essa pós, eu começar a fazer esses procedimentos estéticos de face me abriu portas para clínicas parceiras, porque eu não tinha o meu espaço naquele momento. Então, imagina, entre chegar um colega que tinha acabado de formar, um clínico geral, e eu que era clínico, mas já fazia outros procedimentos, como botox, preenchedores, o dono da clínica pensava, opa, eu vou pegar esse aqui. Exatamente. Então, isso me ajudou muito. Isso abriu portas para eu entrar em clínicas parceiras e começar a trabalhar ali. E depois fazer outros procedimentos além da ROF. Então, o teu começo foi assim? Meu começo foi assim, cara. Foi assim. E atendendo em outras clínicas. Exatamente. E aí, eu também comecei a atender uma clínica, aí já não parte de ROF, uma clínica popular mesmo, num bairro bem distante aqui de BH. Uma clínica muito, muito simples, assim, com condições até precárias na época, mas a gente não tinha muita opção. Só que era aquele tipo de clínica, assim, o dono me falava, olha, eu te dou tantos por cento pra você ganhar aqui, mas você tem que ficar aqui de segunda a sexta, de 8 até as 18, esperando o paciente entrar dentro da clínica. E aí... Se não entrava, não ganhava. Se não entrava, não ganhava. E eu fiquei ali por um tempo, até que eu falei, poxa, eu não aguento mais isso aqui. Meu primeiro salário, eu conto isso nos meus cursos, eu faço questão, meu primeiro salário foi R$1.000.
O dia que eu recebi, eu falei, puxa, isso não paga nem metade da mensalidade. Um mês inteiro. Um mês inteiro. E aí, não sei se você sabe, mas na época de faculdade, eu e o Pedro, a gente tocava nos barzinhos pra fazer um trocado. O Pedro já contou algumas histórias. Isso. Eu e ele tocávamos juntos em alguns barzinhos aí pra ganhar um trocado, né? Pra ajudar na faculdade, né? Estudante é bicho liso. Tem que se virar do jeito Tem que se virar. E aí, eu pensei, puxa, eu ganhava mais tocando em barzinho do que eu ganhei nessa clínica, que não tem lógica. Mas eu dependia daquilo. Era pouco, mas eu precisava naquele momento. E aí, eu fiquei lá mais uns 2 meses até que eu falei, puxa, eu tenho que pensar em algo diferente. E aí, essa mesma prima que tinha a clínica, eu cheguei pra ela e falei, prima, me aluga uma das suas salas aqui, tinha uma sala menorzinha, me aluga meio período, que eu quero começar a atender pacientes meus. E aí eu comecei captando pacientes. Eu lembro até hoje, eu tive um primeiro paciente, naquela tarde inteira ali, na semana seguinte tive outro paciente, na outra semana já tive 2 pacientes e assim foi aumentando. A grande chave, o grande gatilho para mim foi o dia que um paciente, e nisso lá nessa outra clínica popular já estava ganhando um pouco mais, mas o grande gatilho de mudança mesmo foi o dia que um paciente me pagou em um procedimento em 1 hora mais do que eu ganhava o mês inteiro nessa clínica. Aí eu tive aquele start de, opa, peraí, o que eu tô fazendo da vida? Eu posso trabalhar de forma mais inteligente. E aí foi quando eu realmente decidi focar no que era meu. Sim, nos meus pacientes. E aí foi aumentando essas diárias que eu sublocava lá e as coisas foram acontecendo. E aí depois mudei de consultório, fiz parceria com um colega, depois tive o meu consultório dentro de uma clínica e até chegar onde a gente está hoje, que é nosso espaço próprio mesmo. Mas foi uma longa história. No começo é muito difícil, né? Principalmente a captação do paciente. Tem muita coisa que é difícil para quem está começando, como tudo isso que você me passou. Mas como que você fez para começar a trazer os pacientes? Você já divulgava na internet ou não? Como que era isso lá? Porque você alugou o espaço, agora você precisava trazer gente. Isso. No início, não vinha ali da internet. Eu até brinco também com os alunos, falo, olha, porque a gente recebe muitos alunos que ainda estão na graduação, às vezes ali no final da graduação. Você me falou que recebe muito recém-formado. Muito recém-formado e muita gente que está ali no último período e tudo mais. Eu sempre falo, olha, como é que estão suas postagens aí no Instagram? Porque não sei se você pensa isso, mas boa parte de quem te segue ali pode ser seu paciente no futuro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E começou assim, um parente, a tia, um tio, um primo, que indicou um amigo, e aí daqui a pouco trouxe outro amigo, e aí eu já comecei a postar no Instagram, movimentar o Instagram, e daqui a pouco já começou a aparecer um paciente do Instagram, e aí vira aquela engrenagem, né? Vai chegando um paciente vai indicando o outro, e as coisas vão acontecendo. Mas no início mesmo foi esse boca a boca mesmo. Parente, um amigo. Exatamente. Assim, eu ia num churrasco, fazia questão de todo mundo saber que eu era dentista, e aí você chega no lugar, todo mundo fala, tem um problema no dente aqui e tal, e você já faz aquela propaganda. É isso. E aí um negócio que eu apanhei muito no início, eu até falo isso também. Cara, eu deixava o meu telefone com as pessoas. É dentista? Nossa, eu quero marcar. Eu deixava meu número. Ninguém mandava mensagem. Aí eu pensei, puxa, eu tenho que fazer algo diferente. Aí quando eu conversava com alguém que eu tinha acabado de conhecer, que tinha interesse em fazer um procedimento, falava, me passa teu número que eu vou pedir para as meninas que trabalham comigo te mandar um WhatsApp. As meninas. Era eu. Eu abri um WhatsApp Business ali e eu era minha secretária no início ali. Então eu conversava como dentista e tinha um WhatsApp para conversar como secretário. Mas legal, você virou o jogo. Porque ninguém mandava, deixa eu pegar o número que aí eu vou mandar. Exatamente. E depois disso mudou totalmente, cara. Mudou totalmente. E aí, mesmo pegando o número, algumas pessoas iam e eu percebia que algumas pessoas às vezes não respondiam ou não iam. E eu comecei a pensar, eu tenho que pensar em algo agora para essas pessoas, a maioria que eu converso, irem na clínica. Porque estando dentro do consultório, a pessoa tirou o tempo dela para ir ali, você só não vende praticamente se a pessoa realmente não puder fazer o procedimento. Aí eu comecei a pensar em estratégia de, puxa, eu tenho que falar para aquela pessoa que eu vou fazer uma condição especial para ela. E aí eu jogava esse gatilho da condição especial e realmente fazia, claro, né? E aí as pessoas começaram a ir mais naquele momento ali. Show. E é legal, né? Se todo lugar que a gente vai hoje, você fazer questão de falar que você é dentista, alguém vai reclamar que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo. Todo mundo tem uma queixa. Todo mundo tem. Assim, eu nunca fui num lugar que eu falei que era dentista que alguém não falou que tinha alguma coisa pra fazer no dente. Cara, você já tem a opção de ter 2, 3 pacientes ali já. É muito bem pensado isso. Ninguém nunca falou isso aqui. Cara, é a melhor coisa que tem. É o melhor marketing que tem. Vai no churrasco agora, te chamaram. Você conhece 2, 3 pessoas ali. Cara, deixa as pessoas saber que você é dentista. Exatamente. Aí você mostra teu Instagram, você faz a propaganda.
né? Sempre tem aquele amigo ali que fala, pô, ele é bom mesmo, não sei o que e tal, já ajuda. Pronto, você já sai dali com 2, 3 números pra você entrar em contato segunda-feira. Exatamente. Então hoje, até hoje isso acontece muito assim, eu vou nos eventos locais, as pessoas, ele é dentista e tudo mais, eu bato um papo e tudo mais, falo do trabalho, mostro, já faço questão de trocar o Instagram ali, porque quando cai no meu Instagram a pessoa já viu o meu trabalho e fala, opa, peraí, o trabalho aqui é legal e tal, já cria aquele desejo inicial ali, por mais que a pessoa não tenha nada, né? Mas no futuro, se ela precisar de um procedimento, ela fala, pô, conheci aquele cara e o Instagram dele é bom. Lucas, é muito legal a gente falar disso, porque já teve gente que me questionou, porque eu já vendi consultoria na fila de banco, sabe? Mas como assim? Quando a gente ainda ia em banco. Uhum. Porque hoje ninguém mais vai. Quando alguém te pergunta o que você faz, você tem uma chance na mão de vender para essa pessoa. Concorda? Com certeza. Então, no meu caso, é parecido com o seu e com diversas outras áreas. Quando alguém fala, mas você trabalha com o quê? E eu falo que eu trabalho com gestão financeira, já desperta uma curiosidade. Mas como assim? Fazendo o quê? Cara, você já tem a chance de fechar um cliente ali. Porque todo mundo quer ter mais lucro, investir melhor dinheiro, ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer isso. Eu não conheço ninguém que não queira. Então, a mesma coisa com a odontologia, cara. Quando a pessoa perguntou, você faz o quê? Trocar um Instagram, falar do que você faz, você já tem na mão a oportunidade de fechar um paciente novo, concorda? Exato. Nós somos a nossa melhor propaganda, sem dúvidas. E tem gente que não enxerga isso. E às vezes no supermercado, às vezes você tá conversando com alguém, ou às vezes você nem conversa. Às vezes tem quantos dentistas, talvez, que vai lá fazer teu curso, que tá numa festa de família, ou tá fazendo um outro curso, ou tem uma rede de contato que nem usa, não conversa. Exato. Tem um grupo da família lá, a tia, o primo, nem sabe que ela é dentista. Não, e aí entra um ponto muito importante também. É importante, eu acho, que fazer essa conexão nos ambientes que a gente vai, mas para isso a gente tem que ter algo muito bem desenvolvido, que é a comunicação. Então, um ponto que eu bato muito forte com os meus alunos se você não é bom em comunicação, desenvolva, porque para mim é um dos principais pilares do sucesso. Se não for o principal. Se não for o principal, eu particularmente acho que é o principal, porque você pode não ser o melhor profissional do mundo tecnicamente, mas se você é um bom comunicador, um bom orador, cara, você vende teu trabalho. Vende. Você vende teu trabalho. E você vai melhorando no meio do caminho. Agora, você pode ser muito bom tecnicamente. Se a tua comunicação for ruim, você não vende. Você não vende. Você não vende. Eu percebo que, assim, algumas pessoas que estudaram comigo na época de faculdade, que eram muito bons tecnicamente, hoje vivem uma odontologia não tão próspera. Assim, uma odontologia travada, com aquela limitação ali financeira. Por quê? Não eram bons comunicadores. Por isso que muitos bons dentistas, tecnicamente, estão trabalhando para os bons comunicadores. Exatamente. E aí o bom comunicador está ganhando dinheiro e eles estão lá e continuam naquela vida ali de muitas vezes de frustração. De frustração, às vezes. Muitas vezes de frustração. Então, tem pessoas assim que não tem o perfil realmente, não quero isso pra minha vida, eu quero trabalhar para os outros, tudo bem. Não quero a dor de cabeça. Exatamente, mas se você quer romper e ir além, a comunicação ela é importante demais. Então já vale muito a pena pra galera que tá assistindo e às vezes, o que eu preciso melhorar pra começar a minha carreira? Comunicação. Exato. Porque isso eu concordo totalmente com você. Você que tá assistindo aí, que é estudante de odonto, dentista, se você é tímido, vá trabalhar isso aí, porque vai ser importante demais na sua carreira. Alan, mas eu não gosto de Instagram. Cara, eu também, se eu pudesse não ter um Instagram e ganhar o mesmo dinheiro que eu ganho e ter os mesmos clientes que eu tenho, talvez eu nem teria o Instagram, tá? Cara, eu falo a mesma coisa. Só que... Sem brincadeira. Eu vim de uma cultura muito simples de interior, então eu até brinco o seguinte, se eu pudesse morar na roça, não ter rede social nenhuma, nem o WhatsApp, só aquele telefone fixo ali pra alguém ligar em casa de urgência e vir trabalhar todo dia na cidade, é o que eu faria. Mas, infelizmente, nós somos obrigados. Eu dependo disso. Isso aí. Então, eu não faço porque eu gosto. Eu faço porque é preciso, é necessário. E acabou. E aí a gente entendeu que não dá pra fazer o que quer. Não dá. Tem que fazer o que é preciso. O que é preciso, exatamente. Eu era criança tímida na escola. Eu precisei desenvolver tudo isso. O que você fez pra desenvolver? Eu treinei. E eu gosto de dinheiro. Então, o que eu precisei fazer? Se o meu cliente tá no Instagram, eu vou pro Instagram e vou falar até ele me ouvir. Uhum. E aí? E aí eu falava errado. E aí eu ficava com vergonha, e aí eu treinei. Só isso. Não fiz nada espetacular. Além de investir em alguns cursos específicos de comunicação, e de comunicação eu não digo do melhor português não, tá? Porque inclusive eu fui fazer um curso de comunicação de 7 dias imerso com programação neurolinguística, uma série de coisas, porque eu falava, meu português é muito errado.
A galera não vai entender a minha mensagem. O primeiro feedback que eu tive lá é: esquece isso. Então a mensagem precisa ser clara. O português, você não pode falar, né? É uma idiotice, mas quanto mais simples, isso comunica, isso conecta as pessoas. Então não se preocupe com isso. Se preocupe em realmente passar a tua mensagem de maneira clara. As pessoas precisam entender o que você quer dizer. Comunicação é isso. Tem gente muito preocupada com o português mais culto do mundo e esquecendo de passar a mensagem. Quantos dentistas você conhece que quer falar tecnicamente com o paciente? Cara, o paciente não é dentista. Não é. Falha de comunicação. E muitas vezes não vende por isso. Não vende por isso. Adianta você falar profilaxia, adianta você falar endodontia, o cara não sabe o que é isso, cara. O paciente não sabe. Então, você concorda que isso é erro de comunicação? Sim. A gente tem que saber como se comunicar nos momentos específicos. Né? Pô, você está dando uma palestra, óbvio que você vai usar os termos, né, profissionais e tudo mais. Mas com o paciente tem que ser a linguagem mais simplificada possível. Mas de uma forma, claro, que passe confiança para o paciente, que mostre que você sabe do que está falando. Ele precisa entender que você tem um conhecimento. Exatamente. Não que você quer parecer que tem o conhecimento. Porque existe uma diferença. Eu vou fechar com um cliente dentista, eu não vou ficar falando de DRE, de payback, cara, pra quê? Muitos dentistas nem sabem esses termos financeiros. Eu não preciso querer impressionar eles ali. Preciso impressionar com a entrega do resultado. E na odontologia, na medicina, quantos nós vemos no Instagram usando... Cada 10 palavras que fala, a gente entende uma. Então tem muito dentista perdendo paciente, acredito eu, por conta disso. Por esse motivo. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da tua clínica hoje. Como é que é lá? Tem mais profissionais? É só você? O que você entrega de procedimento? Cara, tem. Mas antes de falar da clínica, eu queria só te contar um pouquinho, contextualizar como que a gente chegou lá. Ah, boa. Manda porque lá. eu acho que vai ser muito importante para quem está assistindo e precisa de um direcionamento. O que eu fiz, como eu te contei no início? Eu comecei sublocando um consultório, que era pequeno. E aí, cara, o que acontece? Eu saí dali porque a minha prima vendeu a clínica. Naquele momento, ela estava passando por um momento de vida um pouco complicado na época. Ela vendeu a clínica e eu tive que arrumar outro local ali, meio que em cima da hora. E, coincidentemente, um colega de faculdade me mandou uma mensagem, um WhatsApp na semana, falou: cara, eu subloquei um consultório aqui em tal lugar e tô com tal dia vago, você não quer não? Eu falei: pô, quero demais. Fui lá, conheci e aí comecei dividindo esse consultório com ele. E aí já era um consultório um pouco melhor e tudo mais. Mas aí chegou um momento que... Aí veio pandemia. Eu fiquei muito amigo do dono dessa clínica que sublocava o consultório. Esse colega até saiu da clínica, não sublocou mais. O dono da clínica falou: pô, Lucas, você não quer ficar com o consultório? Fico e tudo mais. E aí veio pandemia. E aí eu entrei para uma outra área, porque a demanda desse dentista, que já era mais velho de guerra, já tinha mais tempo de profissão, estava muito alta de implante. Ele falou: cara, você não quer fazer implante? Eu tô com a demanda altíssima, eu vou começar a te passar, porque eu não tô conseguindo. E eu falei: cara, quero. Pô, tinha pouco tempo de formado, precisando ganhar dinheiro, é aquilo, a gente precisa fazer o que é preciso, né? Não é o que a gente gosta muitas vezes. Claro. E aí caí para a área de implante, fiquei lá com ele bastante tempo. Chegou um momento que, assim, eu me acendi um pouco profissionalmente, financeiramente, graças a Deus, naquela época. E houve um momento que ele chegou: Lucas, aqui não tá comportando mais. Quero pegar um espaço maior. Você vai comigo? Falei: cara, vou. Só que eu quero um consultório agora só meu. E aí eu montei um consultório dentro de uma clínica. A clínica era dele, mas você montou um consultório só para você. Isso, montei num espaço bem maior. E aí fiquei lá por 2 anos. E aí, olha como que a palavra tem poder. Não sei se você acredita muito nisso, mas eu acredito demais. O dia que eu assinei o contrato dessa sala, eu falei pra minha mãe assim: ó, o dia que encerrar o contrato, eu vou estar com o meu próprio espaço, com a minha clínica. E falei, esqueci disso, cara. O dia que eu comecei a obra da minha clínica, fazia exatamente 2 anos de contrato. E eu só acordei para isso depois que eu olhei o espaço da clínica e comecei a construir. Eu falei: caramba, deu certinho o tempo que eu falei. Porque eu não tinha pretensão alguma de construir o espaço só meu. Até porque era muito mais cômodo para mim ali. Era confortável ali, né? Cara, eu pagava a sublocação da sala. Custo fixo baixinho. Custo fixo baixo, da porta para fora. Preocupação zero. Tinha 2 estagiárias ali, tudo mais, custo baixo. Não tinha que preocupar com todos esses outros custos, né? E aí eu fui para esse outro espaço. E, cara, para te ser bem honesto, eu não tinha condição naquele momento de construir uma clínica.
Não tinha mesmo. E eu pedi alguns sinais pra Deus, assim. O dia que eu assinei contrato, eu senti que era pra aquilo acontecer, porque foi uma coincidência, entre aspas, eu não acredito em coincidências, ter visto esse local e era um local exatamente do jeito que eu sempre sonhei, pô, uma vista legal, um lugar alto. E eu falei assim, Deus, eu assinei contrato pra construir minha clínica. Agora só me ajuda, porque eu tinha, assim, 1/3 do dinheiro pra construir a clínica. Na conta, pra você ter ideia. Eu falei, eu vou fazer minha parte, mas só me ajuda. Alan, cara, é incrível, assim. Eu nunca comecei a receber tanto WhatsApp de pacientes que fizeram avaliação comigo e não fecharam, mas assim, não era da minha parte mandando mensagem, não. Começou Paciente, vi. Ô Lucas, sabe aquele procedimento? Bora fazer agora? Agora eu tô podendo. E as coisas foram acontecendo. E naqueles 3 meses de obra, eu nunca tive um faturamento igual em vários anos de profissão. Então, assim, Deus me mostrou, ó, eu tô aqui. Pode ir que eu tô junto. Porque a gente tá ali no meio de uma obra, coisa, não sei se você já fez muita obra, mas, cara, tem até um ditado que brinca o seguinte, pô, um homem sem uma obra, na vida ele é só um menino, porque a dor de cabeça é muito grande. E aí, em certos momentos, eu me questionava ali de, caramba, será que era pra eu ter saído de lá mesmo? Será que era pra eu ter montado meu espaço, ido realizar o meu sonho? E aí Deus me deu esses sinais, ó, eu tô aqui, né, em forma de realmente de faturamento ali das coisas que aconteceram ainda no antigo consultório, enquanto eu estava construindo a clínica nova. Daí eu mudei lá para o espaço novo, e aquele primeiro mês, aí o faturamento já baixou. Aí eu entendi o outro sinal. Deus falando comigo assim, ó, eu fiz a minha parte, agora é contigo. Agora é contigo. E a varinha tá aqui, agora pesca. Agora pesca. Eu te ajudei enquanto você precisou ali na obra e tudo mais, e tudo deu certo. Mas eu sempre pensei muito positivo. E faz quanto tempo você tá nessa clínica nova? Cara, tem 1 ano e meio que a gente tá lá. 1 ano e meio. Somando tempo de obra aí, quase 2 anos, né, que a gente pegou o espaço. E lá, hoje eu tenho uma equipe de dentistas, de especialistas de áreas que eu não atendo, que fazem, eu vendo os procedimentos e eles executam, né, sob demanda. Sim. E eu tô lá também fazendo os procedimentos mais na parte estética, dental. E tem a doutora Débora também que tá lá comigo, que faz a minha parte de gestão, que faz atendimentos lá também. E tem as meninas que são estagiárias, que nos ajudam. Uma que cuida do WhatsApp, outra que faz recepção, outra que me auxilia nos procedimentos. Então vocês atendem de tudo lá? De tudo. Todos os procedimentos? Todos os procedimentos. O paciente que está lá, ele não precisa sair de lá para nada. Eu não faço tudo, mas a gente tem especialistas que atendem lá os procedimentos quando a gente precisa. E a ROF ainda faz ou não? Cara, não faço pouco, assim, na verdade. Eu faço hoje dos pacientes antigos que falam, pô, Lucas, eu gosto de fazer botox com você. Aí vai lá e eu faço. Mas tô pensando em voltar um pouco para essa área, porque eu tô num momento de vida que eu quero estar menos no mocho. Então tá chegando um momento de vida que eu quero ficar mais tranquilo, cuidar um pouco mais da saúde, atender um pouco menos. E as facetas que não exige mais, né? Exige muito. Se a gente faz faceta direta ali, é um trabalho de praticamente o dia inteiro. Então eu tô nesse momento de realmente querer reduzir o ritmo de trabalho e ter o negócio rodando ali meio que sozinho. A gente sabe que sozinho nunca roda, né? Não. O celular do dono tem que estar ligado o tempo inteiro para resolver o que aparece. Mas eu tô nessa fase agora de, para 2026, fazer essa transição de atender um pouco menos. Show. E de onde surgiu o Transformer no meio de tudo isso? Eu sempre fui um apaixonado pela estética. E eu percebia que as técnicas que eu aprendi eram técnicas muito difíceis de colocar em execução para quem nunca havia feito lente. Para quem está começando. Para quem está começando, exato. Pô, é super legal as técnicas de estratificações com várias resinas e tudo mais, mas eu tinha uma certa dificuldade naquilo. Eu falei, poxa, eu tenho que arrumar uma maneira de executar uma técnica mais simples, mas que vai entregar resultado para o paciente. Claro, com excelência, com qualidade. E aí eu comecei a treinar uma técnica mais simples. E o que eu percebi depois disso? Eu postava no Instagram e muitos colegas falavam, onde você fez curso? Onde você fez curso? Eu falava, pô, eu não fiz curso, eu sou meio autodidata, eu aprendi meio que por conta ali. Ah, você não dá curso? E eu falei, puxa, tem uma demanda aqui que se eu montar o curso, eu vou ter aluno. E assim eu fui fazendo. Aí eu comecei a pegar o número da galera que tinha interesse e falou, ó, nem tinha projeto de curso, nem nada na época. Eu falava, ó, a gente tá com a lista de espera, porque estão pedindo muito curso, só que essa lista de espera, ela tá gigante. Você quer passar teu número aqui, a gente te coloca, se a gente conseguir, a gente te encaixa na turma que a gente vai marcar a data.
Pô, tinha nada, tinha pouca gente, mas tinha gente com interesse, né? Tinha uns ali com interesse. Tinha uns ali, tinha. Mas não era tão gigante essa lista. Não era tão gigante, não. Era assim uns 5, 6. Mas é que o papel era pequeno. O papel era pequeno, por isso que não estava cabendo no papel. E aí eu tava com aquela lista de pessoas interessadas e tudo mais. E aí o Gustavo, que era o dono dessa clínica lá onde eu tinha o consultório, um dia ele falou, cara, e aí? Você não vai fazer teu curso, não? Essa lista de espera que não anda? E aí? Você vai continuar enrolando e tudo mais? Falei, cara, não, eu vou fazer. E a gente tava num CIOSP uma época. Falou, Lucas, me fala a data aí que você vai fazer o curso. E lá tinha sala de aula no instituto lá. Falou, cara, qual que é a data do teu curso? Me fala. Me fala a data, eu vou marcar e você vai fazer o curso. E cara, aí... deu um empurrão. Um baita empurrão. Inclusive, um abraço pro Gustavo. E quando a gente faz o compromisso, a gente tem que se virar, né? A gente que é homem de verdade tem que cumprir, prometeu, tem que cumprir. E aí eu fiz acontecer. Aí a gente fez a primeira turma, e aí a galera que tava lá, os alunos postaram, e aí daqui a pouco já, através do Instagram, a galera já começa a seguir também outras pessoas, e aí pergunta pro colega, que indica, e aí foi virando uma engrenagem. É igual o paciente, né? Você atende um, depois atende outro, que indica pro outro, e as coisas foram acontecendo, graças a Deus. A gente tá aí com muitos alunos que já passaram lá pela clínica, ensinando uma técnica simplificada. Eu percebo que muitos vêm, às vezes, de outros cursos com técnicas muito difíceis, e quando chega lá, eu pergunto, pô, por que você está fazendo meu curso? Você já fez esse curso, que é muito bom também? E me falam, Lucas, é porque a técnica é muito bonita, mas não é executável. Faz muito sentido. Não é executável. Muito sentido. E aí, muitas vezes, as pessoas se frustram ali de fazer um curso, acha que vai sair investe caro, pô, eu vou sair de lá fazendo igual. E não sai porque é muito difícil de executar. Às vezes é melhor fazer uma base mais simples antes. Tem que ser uma escadinha, assim. Você tem que começar por uma técnica mais simples. Daqui a pouco que você tá com a mão boa, que você treinou muito, já fez muitos casos, pô, aí você incrementa mais uma resina, começa a brincar um pouco mais ali na estratificação, mas tudo na vida é um degrau, não tem como você pular daqui pra cima já. Tem que ter uma construção. Importante falar isso, porque às vezes muita gente está assistindo a gente, já quer sair investindo de cara, fazendo, e ninguém vai comprar um curso e sair fazendo igual o professor, né? Todo mundo que senta aqui, que dá curso, fala sobre isso, né, Lucas? Exatamente. Existe um processo de treino, não adianta, sei lá, vou guardar um dinheirinho, vou fazer o curso do Lucas e vai mudar minha vida. Vai, se você praticar, colocar em prática e não é só comprei o curso e mudou a vida. E, Alan, cara, tudo é treinável. Acho que em qualquer profissão, se você treinar, você se torna bom. Tem gente que já nasce com o dom, claro. Mas eu, por exemplo, eu era um dos piores alunos de anatomia dental na época da faculdade. Eu falo que se eu soubesse que eu ia fazer o que eu faço hoje, que eu teria me dedicado muito mais naquela época, porque é o que coloca o sustento na minha casa hoje. E eu conto essa história também porque tinha um colega que ele era muito bom de escultura na época da faculdade, ele tinha a mão muito boa mesmo. E hoje, olhando para trás, eu vejo que assim, eu treinei tanto, eu fiz tantos casos, trabalhei tanto, que hoje eu tenho uma técnica ali que esteticamente eu acho mais legal do que ele faz ali. Eu acho que ele nem faz mais isso, mas não estou comparando, claro, os trabalhos não, mas só para mostrar que tudo é treinável. Então, se a gente se dedica e foca naquilo ali... É possível. É possível. Show, muito legal. E qual que é a tua visão sobre a popularização das facetas de resina que nós estamos hoje? Porque ela teve um boom interessante. Na pandemia, 21, 22, 23. Só que hoje popularizou demais, né? Hoje a gente tem gente fazendo por R$1.000 10 elementos. E isso prostitui muito o mercado. A gente sabe disso. Eu queria a tua visão sobre isso. Cara, eu acho que a gente tá... Possivelmente, se você perguntou isso para os outros colegas que estiveram aqui, que também fazem isso, que a gente está na era dos retrabalhos justamente por isso. Porque o profissional, ele está tão desesperado às vezes com ganhar o dinheiro, que ele não está nem para o paciente. E aí ele quer uma margem de lucro pouca, porque ele faz de uma forma rápida ali, do jeito dele ali. Tem gente prometendo fazer em 1 hora, cara. Não tem lógica nenhuma. Pra você ter ideia, eu gasto praticamente 1 hora para fazer um elemento. Então não tem condição de você fazer 10 elementos ali em 1 hora. O Arbex falou isso pra nós aqui no podcast, falou, eu demoro 10 horas quase pra fazer. Cara, não tem lógica. É uma grande discrepância entre fazer e fazer com excelência. Fazer por fazer, essa galera tá fazendo aí, cobrando essa mixaria pra cobrir custo de material, usando material ruim. Eu até explico isso pros pacientes. Mas eu fui em tal lugar que tive orçamento de tanto. Falo, olha, concordo, mas pode ter certeza
que com esse orçamento não vão utilizar a melhor resina, não vão utilizar o melhor adesivo, não vai ser o melhor material. Porque o preço acompanha a qualidade. Isso é indiscutível. Então não tem como, cara. A conta não fecha. Eu recebo alguns orçamentos lá de pacientes que foram em outros locais e falo, gente, isso aqui não faz sentido algum, não paga nem o custo do que eu tenho aqui com o meu material. Ô Lucas, mas essa conta não fecha em nenhum dos aspectos. Vou começar pelo financeiro. O cara que vende a R$1.000 e R$1.500, ele tá perdendo dinheiro e não sabe. Mas eu tô economizando no material. Tá economizando no lugar errado, né? Uhum. Não é na resina que você tem que economizar para fazer resina. Não. Já começa por aí. Você sabe melhor do que eu. Eu tô falando da parte financeira aqui e já acho que financeiramente não compensa você usar a resina mais barata. Por conta do retrabalho e do monte de rolo que vai ocupar na tua agenda depois. Vendendo a R$1.000, R$1.500, cara, se você tirar hora clínica, material, cartão, imposto, essa conta não fecha. Esse cara que acha que tá ganhando dinheiro, ele tá pagando para trabalhar. O problema é que aí nós entramos em outro lado. A galera tá olhando no Instagram lá. R$1.000, facetas de resina feita em 1 hora. Não existe milagre, galera. Se você que não é dentista tá assistindo a gente, não existe milagre, né, Lucas? Não tem como. Não existe milagre. Não tem como esse cara te entregar esse preço, nessa velocidade, com qualidade. Não, e entra um outro ponto. Primeiro, para ele se colocar nesse lugar de oferecer um preço desse, ele não entende o valor dele. Ele não sabe o valor dele. Ou seja, muitas vezes também ele não tem valor porque ele nunca fez um curso ali. Ele tá desesperado. Tá desesperado. Cara, ele tá desesperado. Porque não tem lógica. Não tem lógica mesmo. Ele vai fazer uma cagada ali, né? Provavelmente na boca desse paciente. O problema, Lucas, é que o paciente não sabe. Daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, quando começar a infiltrar ou der qualquer tipo de problema, esse paciente às vezes nem sabe que é por conta da lente. É por isso que eu acho que ainda tem muita gente ruim vendendo. Você concorda? Que às vezes um paciente inocente, ele não sabe que aquele problema na gengiva, aquele sangramento, que é por conta da lente. Ele acha que só aconteceu, aí ele vai no outro dentista ou no mesmo. E às vezes aquele mesmo coloca a culpa no paciente, fala, não, é porque não cuidou direito e tudo mais. Aí tem um degrau desse tamanho. Cara, eu acho o seguinte, independente do procedimento que foi feito, a gente nunca pode responsabilizar o paciente. Nós somos os profissionais, a gente tem que ter aquele cuidado com o paciente ali. E se ele não cuidou, foi uma falta nossa também de orientação, porque a gente tinha que ter orientado direito. Então, esses colegas aí possivelmente colocam a culpa no paciente quando volta ali. Eu falo isso porque eu recebo, Alan, muito retrabalho. Muito mesmo, assim. De uns 2 anos pra cá, eu mais recebo retrabalho do que boca nova. Pra fazer. De verdade. Assim, são casos de abismar, assim. Chegou um paciente que tinha feito lente 3 meses e os 2 centrais eram unidos, cara. Porra. Eram unidos. Não dá pra passar não fio dental? Eu perguntei assim, mas você não passa fio dental? Você não voltou na dentista? Não voltei, ela falou que era normal. Qual que é a lógica disso? Tem gente que tá comprando da Shopee, cara, as facetas de resina, então... E tá baratinho, viu? Tá, bem barato. Você que tá olhando aí 10 elementos por R$1.000, compra na Shopee que é mais barato. Bem, e ó, qualidade, se encaixar, a qualidade é top. Se até revende. Cara, as pessoas esquecem que ser dentista é ser profissional da saúde, cara. Primeiro, antes da estética, tem que cuidar da saúde do paciente, Com certeza. E tem um ser humano ali, né? Tem, cara. E é tipo assim, é o teu nome. Se você fizer um trabalho direitinho, bem feito, com consciência, quantos pacientes aquela pessoa vai te trazer? Agora, quando você tá na linha de produção a R$1.000 fazendo por hora, sei lá, não tem como isso durar muito tempo. Na minha visão, tá difícil vender faceta de resina hoje, perto do que estava em 2021, 2022. Porque esse mercado tá uma loucura. Uhum. Os bons tá fazendo muito retrabalho e as bocas novas aí, virgem, quando eu tô falando, tá no preço, procurando mais barato. Mas eu acredito num filtro de mercado. Eu acredito que isso vai durar pouco. A galera que vende muito barato não vai se sustentar. Não vai, porque vai começar a dar problema e daqui a pouco essa própria pessoa talvez vai atinar de, poxa, eu tenho que mudar o jeito que eu faço porque tô tendo mais problema do que ganhando dinheiro. Mas essa pessoa, ela tá fazendo só pelo dinheiro. Daqui a pouco ela vai ver que não tá ganhando dinheiro, ela vai mudar de área, ela vai fazer harmonização. Eu acredito mais nisso. Ela vai fazer implante, sei lá, ela vai caçar outro jeito de ganhar dinheiro e vai abandonar as lentes. Porque muita gente foi pra faceta de resina por conta do dinheiro, concorda? Concordo. Só que se não der mais dinheiro... ela vai procurar uma outra área.
uma outra e área. vai vender barato e o ciclo vai ser o mesmo. Só que aí as facetas voltam a se reequilibrar num ponto interessante e os bons, quem está fazendo um trabalho bem feito, volta a equilibrar o mercado. Eu acredito nesse filtro. A economia é assim, tudo no Brasil Tudo é assim. é assim. Então acho que tem esse ciclo aí, que nós estamos vivendo agora, um ciclo baixo, mas que tende a subir de novo. Por isso que eu acho que nunca vai acabar. Tem muita gente que fala assim, a resina vai acabar? Eu acho que não. O que você acha? Eu acho que não. Não vai. E ainda mais pela versatilidade do material, né? Um custo mais baixo que porcelana. Na maioria dos casos não precisaria de desgastar o dente do paciente, porque a maioria já chegam preocupados com isso. É um material que vai por Cara, e ficou mais ainda. comprovado o tanto que é topíssimo o trabalho, né? Você pegar... Nós estamos falando aqui dos maus profissionais até agora, mas vamos pegar os bons. Cara, tem trabalhos espetaculares aí. Cara, tem trabalho que você confunde com porcelana. A maioria dos trabalhos, assim, quando bem feito, você não sabe diferenciar o material, assim, se for por foto, por exemplo. A gente tem muito boas resinas aí no mercado. Sim. Então eu também acredito que não acaba, não. Cara, eu acho que não. Eu sempre tive a opção de pensar no negativo e no positivo. Eu sempre pensei que tudo ia dar certo. Desde quando eu formei, já tinha muita gente no mercado, o mercado já estava saturado. Hoje ainda mais. Mas eu escolhi acreditar que não estava. Eu escolhi acreditar, eu não pensava, tá saturado. Eu pensava assim, como eu vou fazer o meu? Como eu vou me destacar? Para de preocupar com o outro. Exato. Quem preocupa muito com o outro, não foca na própria vida. Então essa sempre foi a minha preocupação. Já pensou, Lucas, se você fosse preocupar com o outro em BH? Cara, você tá aqui fazendo resina onde tem o Ricardo Gonçalves, o Pedro Neto, o Arbex, o Júlio. O Júlio, cara. Cara, tantos outros nomes. Cara, se você for fazer resina aqui em BH e for pensar, você não faz. Olha quanta gente boa fazendo. Então, é isso. Concordo com o que você falou. Faz muito sentido. Pensa no teu, que tem mercado para todo mundo. É uma dica pra galera aí também que vai formar agora, que eu sei que os alunos saem muito ansiosos da faculdade, né, com aquela preocupação. E aí, como é que vai ser? O que eu vou fazer agora? Aquela insegurança que é normal, né, de todo mundo, de qualquer área. Mas o segredo, pelo menos comigo, foi nunca pensar no lado negativo da coisa ali. Não pensar que o mercado está saturado. Pensar assim, opa, vai dar certo, eu vou fazer o meu, eu vou me destacar, eu vou ser um bom profissional, eu vou entregar o melhor para os meus pacientes quando estiver na minha cadeira ali. E as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo. Descobre qual que é o teu diferencial e vai. Exato. Né? O que você considera que é um diferencial seu hoje? Cara, eu não falaria nem de procedimento, mas eu acho que, como ser humano, eu tenho uma preocupação muito grande com o próximo. E eu me cobro muito em ter excelência. Show. Então, eu não admito entregar um trabalho mais ou menos. Eu me cobro muito nesse sentido de ter excelência. Então, eu acho que a questão de ter excelência, de me preocupar com o próximo, de zelar pelo meu nome, porque é a minha assinatura que vai estar no sorriso daquele paciente ali. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Se preocupar genuinamente. Genuinamente e de cuidado também. De não só vender, executar o procedimento e tchau o paciente. De saber se está tudo bem, de me preocupar mesmo. De acolher o paciente quando ele precisa, quando tem uma intercorrência, porque a gente sabe que todo mundo tem. Fraturou uma lente ou algo do tipo, pô, vem cá, vamos arrumar isso aqui agora, vamos resolver isso para você agora e não pensar no dinheiro do paciente. Show. Pensar em entregar o melhor ali. Legal, bem legal. E você já contou aqui pra gente, né, o tanto de recém-formado que você recebe nos teus cursos, pessoas que estão começando. Por qual motivo você acredita que você recebe esse público? Você já falou um pouco sobre a simplificação que você fez na técnica, você acha que é por conta disso? Eu acho que por esse motivo, mas pelo motivo do nosso curso também tem uma pegada de direcionamento de carreira. Porque nada adianta, a gente conversou isso no início, você ser bom tecnicamente e você não saber que caminho seguir. Então a gente aborda muito isso de ensinar uma técnica executável para que as pessoas saiam dali conseguindo fazer, mas também de dar aquele direcionamento de, poxa, faz isso na tua carreira, depois desse passo você dá esse outro passo. E um outro motivo também quem está ali um pouco perdido quer ver uma esperança em algo para conseguir ganhar dinheiro. Então, talvez essas pessoas enxerguem, poxa, se eu fizer esse curso, eu vou aprender uma técnica que vai ser rentável. E é mesmo. A gente sabe que a odontologia é uma profissão maravilhosa, né? A margem de lucro nossa é uma margem espetacular, que a gente não vê em muitas profissões. Eu tenho grandes colegas que são médicos e tudo mais, e eu até brinco assim com eles também. Poxa, eu acho que eles... Tem um grande amigo que é o Flávio, fala, pô, cara, eu acho que vocês são muito mal remunerados, porque você fica aí no plantão de 12 horas para ganhar
sei lá, R$1.200, R$1.400 para trabalhar 12 horas. O dentista faz isso em 30 minutos fazendo um implante unitário. Isso aí. Então, a discrepância é muito grande. Ele precisou estudar, tipo, o dobro praticamente. Exatamente. São 6 anos de faculdade, residência e tudo mais, para lá na frente começar a ganhar dinheiro. Então, as pessoas tinham muito isso antigamente. Você é do interior também, né? Sim. Então, tá no interior, o sonho dos pais vou ter um filho médico, né? Ou outra profissão que é muito bem remunerada. Mas, cara, a odontologia, ela é muito boa. É uma profissão maravilhosa, assim. Tem mudado a vida das pessoas, né? Em todos os sentidos. Nossas como profissionais e também dos pacientes. Porque a gente sabe que a odontologia, ela transforma a vida dos pacientes mesmo. A odontologia mudou a minha vida e eu nem sou dentista. Pra você ver. Então, muda mesmo, assim. Show. E por que você acha que a maioria dos dentistas hoje sai da faculdade ali, os recém-formados, sem ainda saber para que lado quer ir? Ou você acha que tem melhorado isso por conta da internet? Ou você acha que ainda sai perdido ainda? Eu acho que com a internet ajudou um pouco nisso, porque os alunos ali seguem alguém que tem sucesso na profissão, então tem uma referência a ser seguido. Mas eu acho que é uma deficiência na graduação mesmo. Eu acho que o sistema da graduação tinha que mudar muito nesse sentido, de preocupar, obviamente, com ensinar a técnica, mas direcionar esses alunos. Até porque a cada ano a gente vai ter mais dentista no mercado. Vai chegar um momento que a gente vai estar com uma bolha gigante de dentistas. E se não há um direcionamento ali, cara, muitas pessoas, de repente, vão até para outra profissão por não conseguir um sucesso financeiro, não conseguir prosperar ali na profissão. Eu já vejo muito isso. Tem algumas pessoas que não atuam na área, mas eu acho que falta isso, cara. Falta essa pegada da faculdade de ter ali aquele direcionamento, aquela orientação profissional ali pro aluno. E Lucas, tem muita gente que é bom em uma área e acaba indo para outra só focado no dinheiro. Isso também eu acho um desperdício, e aí talvez entre a faculdade. Uhum. Porque você concorda comigo assim, ó? Às vezes eu sou muito bom em periodontia na faculdade, sou apaixonado por aquilo, faço com uma facilidade diferente dos demais. Eu tô dando um exemplo da periodontia, mas pode ser endodontia ou sei que é outra área. E aí eu me formo e falo, mas meus amigos foi tudo para resina e tá ganhando dinheiro, eu vou também. Tem que tomar cuidado com isso, porque o mercado também já tá carente dessas outras áreas. E eu já recebi aqui, tá? No podcast, gente que se especializou em império, em endo, e tá ganhando o mesmo tanto de dinheiro do que a galera da resina, porque ficou muito bom, aprendeu a vender aquilo, se posicionou, foi pra internet. Eu tenho um cliente que ganha um rio de dinheiro fazendo só limpeza, profilaxia. O cara virou referência em profilaxia em São Paulo, cobra R$500 por profilaxia. É bastante, não é bastante? É um dinheiro legal. Quanto tempo demora pra fazer uma profilaxia? Vamos colocar de 20 a 30 minutos. Isso. O cara faz 10 por dia e o que você gasta? Muito pouco. Então, assim, o cara também tá ganhando dinheiro. Então, eu tô falando, existem outras possibilidades. Às vezes a pessoa é muito boa em algo e deixa de focar no que ela é boa para fazer algo só pensando no dinheiro. Eu não acho isso muito interessante. Queria entender de você que trabalha com os recém-formados a tua visão sobre isso. Eu acho que, assim, em um certo momento de carreira, ali, talvez do início, eu acho tranquilo você fazer algo que foge um pouco do que você gosta para te ajudar financeiramente naquele momento. Porque você tem que ganhar dinheiro. Porque você precisa sobreviver naquele momento. Mas, ao longo da profissão, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama. Até porque a nossa rotina ela é muito exaustiva. Imagina você acordar todo dia e fazer o que você não gosta. Dentro da profissão que você ama. Então eu acho que a gente tem que, nesse início é tranquilo, é importante, a gente precisa... Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer, tem que ser feito. Mas depois direciona para o que você gosta, o que você ama. Para você ir trabalhar com vontade, com vigor, para você querer estar ali todo dia fazendo o que você faz. Eu acho que é meio por esse lado aí, Alan. Imagina se você ficasse 6 horas, 8 horas lá na cadeira fazendo a lente e não gostasse daquilo, a hora não ia passar, ia ser uma tortura. Uma tortura. E assim, eu faço porque eu amo de verdade. Eu sento ali pra fazer lente, cara, parece que eu vou pra um submundo, assim. Eu esqueço dos problemas, eu fico totalmente focado ali e entregar o meu melhor e fazer a minha arte ali. Se você pudesse dar uma dica, então, pro recém-formado que tá um pouco perdido ali e quer se encontrar na odontologia hoje, que dica você daria? A dica é, antes de investir na profissão, invista em você.
descubra os seus dons, explore esses dons, olhe com muita atenção as deficiências que você tem, que seja de comunicação principalmente, na área de vendas ou algo assim, invista nas áreas que você tem esse déficit, que você não é tão bom. E principalmente a comunicação. Show. A gente falou isso e eu concordo contigo. Para mim, a maior chave do sucesso é a comunicação. Concordo, totalmente. E você tem algum erro que você cometeu e se falar, ó, eu fiz isso, poderia ter feito melhor, então não façam? Cara, que pergunta difícil, hein? Gosto de pegar todo mundo desprevenido. Cara, ou que você pode ter demorado pra fazer, que você podia ter feito mais rápido, ou algo assim que podia ter sido melhor pra galera de repente pular. eu acho que muitas vezes eu tive medo de fazer acontecer, de dar um passo a mais na profissão. E eu poderia ter tido mais coragem no início de investir mais, porque, sem dúvidas, todo investimento que você faz na odontologia volta muito mais rápido do que você imagina. Então, talvez ter tido menos medo de dar passos mais longos. Entendi. Então, a galera que está se formando, então tem um pouquinho mais de coragem, né? Coragem e determinação, com certeza. Show. E eu faço essa pergunta para todo mundo que está aqui. Já, pessoal, eu ainda tenho uma pergunta aqui pro Lucas de 3 dicas principais aí, ele já falou algumas, para um recém-formado crescer na odontologia. Já vai pensando aí, Lucas. Mas eu vou te fazer uma mais fácil por enquanto. Tá. Tem que ser uma fácil agora, depois dessa difícil. Vou fazer uma fácil. Já vou deixar um convite aqui, então, nesse intervalo, porque a gente montou uma comunidade no WhatsApp para realmente compartilhar conteúdo de finanças, de gestão e um monte de acontecimentos que tem dentro da odontologia de forma totalmente gratuita. Então, se você que está assistindo a gente quer participar dessa comunidade, vai ter um link aqui. Alan, mas para que você criou isso? Porque tem muita gente recém-formada ou muita gente que está ingressando agora e às vezes não tem condição de ter uma gestão financeira ou de investir em algum curso de gestão muito caro. Então, tanto um podcast como esse, que é uma aula, ou como o Dr. Lucas, como com diversos convidados que a gente já recebeu aqui, você vai ter essa comunidade para receber ali de forma totalmente gratuita vários conteúdos semanais para que você possa prosperar cada vez mais aí no teu consultório, no teu início de carreira. Então, já entra aí nesse link e participa dessa comunidade para não perder nada. Antigamente não tinha um monte de coisa de graça, né? Hoje em dia com a internet tá fácil aprender as coisas. Cara, né? hoje o YouTube é a maior faculdade que existe. Tudo que você quer aprender tem lá. Eu recebo alguns feedbacks de algumas pessoas que falam assim, cara, eu vou lá, eu assisti todos os episódios. Inclusive, tem gente que assiste aqui, não se inscreveu no canal ainda, então se Por você favor, tá... né? Faz uma boa ação pro coleguinha e clica aí, se inscreve para motivar a gente cada vez mais. Mas se assistir toda a galera que a gente já entrevistou aqui, Lucas, o conteúdo que você tá passando, Arbex, Pedro Neto, Ricardo, Daniela Alcal, Juliana Silva, André Chaves, cara, tem muito conteúdo bom aqui. Tem muita coisa aqui que talvez uma faculdade não entregaria. Então, é de graça. E hoje em dia, como você disse, o YouTube tá aí. É só as pessoas dedicar um pouquinho do seu tempo, escutar, aprender, porque tenho certeza que vai virando algumas chavinhas aí. Sem dúvidas. Ô Lucas, na tua visão, também perguntas pra todo mundo aqui. Essa é fácil ou difícil? Essa é fácil. Então tá bom. É possível ficar milionário na odontologia? Cara, é super possível. Super possível e em não muito tempo de profissão. É o que a gente falou, cara, a margem de lucro na odontologia ela é muito grande, né? Então, se você trabalhar com estratégia, com dedicação, isso acontece de uma forma bem rápida. A gente não estamos dizendo que é fácil, né? Não é fácil. A gente paga o preço por isso, né? Isso. Claro. Tem que fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito e não pode ter medo de trabalhar, cara. Porque assim, a vida do dentista muitas vezes é pegar 8 da manhã e às vezes tem que entregar uma reabilitação, você vara a noite no consultório. Às vezes de sábado. É final de semana, então se você quer, você tem que pagar o preço. Exato. É justo que muito custe o que muito vale. Eu li essa frase uma vez de Santa Teresinha d'Ávila, se eu não me engano, e essa frase faz muito sentido para mim. Se você deseja alcançar grandes resultados, grandes conquistas na sua vida, você vai ter que pagar o preço. Então, exato. Não só financeiro, acho que de vida em todos os sentidos. Assim. O sacrifício mesmo. Exato. De dedicação. Então é justo que muito custe o que muito vale. E aí, sobre essas 3 dicas principais aí,
para o recém-formado crescer na odontologia? Eu acho que a primeira a gente concorda que é comunicação. Comunicação, sem dúvidas. Então, indiscutível, sim. definido. Agora mais duas. Comunicação, um posicionamento, se posicionar. E o terceiro é investir em técnica. Tecnicamente bom. Ser tecnicamente bom. Então, desenvolve sua comunicação para você vender o que você faz. Além do mais, se posiciona para quê? Para quando aquele paciente cai ali na tua rede social, veja um belo trabalho, veja sua postura. E o terceiro, ser bom tecnicamente. Então, para entregar aquilo que você está prometendo também, né? Exatamente. Porque senão... Acho que com essas 3 chaves aí, em muito pouco tempo, quem está iniciando na profissão vai prosperar muito rápido, assim. Show. Alan, Lucas, mas eu tô começando agora recém-formado. Cara, tudo isso que o Lucas falou, comunicação e posicionamento dá para aprender de graça na internet. Muito fácil. Comunicação e posicionamento dá. Com certeza. Se você seguir as pessoas certas, você já aprende. Uhum. E curso, tem aí, tem o seu, tem tantos cursos. Uma dica que eu sempre dou. Procura também o curso certo. Procura alguém que realmente vive aquilo que ensina, né? Que a gente tem tantas pessoas querendo ensinar um curso de algo que nem aprendeu a fazer aquilo direito. Então, eu gosto de deixar esse recado aí. Então, vai procurar o curso. Procura de um professor que sabe o que está fazendo, né? Que veio, que pratica aquilo na clínica. Porque a gente vê que tem muito colega aí que vende algo, mas não é o que vive no dia a dia. Não tô falando só da vida, pessoal, mas assim, também de tecnicamente. Não, mas é tecnicamente que me preocupa. Isso, cara, eu ensino no meu curso o que eu pratico no dia a dia. Eu até falo isso no início, para quem chega. Eu falo, olha, gente, eu sou dentista de consultório do Mocho. Eu vou ensinar para vocês a odontologia de verdade, a técnica do que eu faço. O que você faz. Vou mostrar o que dá certo, o que já deu errado, para que vocês não cometam os mesmos erros. Aí tem integridade e legitimidade, concorda? Exato. É real. Sim, e nós temos bons colegas professores aí no mercado, então eu tenho certeza que quem tem interesse nessa área vai conseguir fazer bons cursos aí e se desenvolver nas lentes. Isso, não investe teu dinheiro em qualquer lugar. Procura alguém que tem integridade e legitimidade. Exato. E não foca no preço, foca na qualidade e um profissional que você se identifique. Isso, boa. Eu queria que você deixasse uma reflexão final, então, para essa galera que está assistindo a gente, que acompanhou a gente até aqui, para que elas, às vezes, está desanimada, às vezes não se encontrou ainda, que ainda precisa do empurrão, às vezes, como você teve lá no começo. Queria que você deixasse uma mensagem para essa galera. A mensagem que eu deixo, ela foge um pouco do profissional. Mas seja um bom ser humano por trás do jaleco. Porque quando a gente é um bom ser humano e a gente faz um trabalho de verdade, com honestidade, com prazer, quando a gente realmente se preocupa com o próximo e não com o dinheiro, as portas da vida se abrem. Show. Faz muito sentido. É isso. Lucas, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite e estar aqui. Foi um prazer receber você. Eu admiro o teu trabalho, te acompanho lá faz bastante tempo, né? A gente se conheceu também no seu trabalho. A gente vai gravar de novo, hein? Em janeiro. Vamos gravar em janeiro no CIOSP. E ó, galera... Pode dar spoiler já de quem vai estar lá ou ainda não? Nós vamos gravar um episódio em 3 aí. 3 dentistas que... Ó, que saem do mesmo lugar. Inclusive da mesma faculdade. Os 3 de BH. Vamos dar só esse spoiler. Os 3 de BH no mesmo episódio. 3 resineiros. 3 resineiros. E os 3 já estiveram aqui comigo. Então, vou deixar vocês pensar. Comenta aí quem que vocês acham que vai ser. Mas de verdade, muito obrigado, viu? Tô muito feliz em receber você aqui. E que você continue prosperando cada vez mais na tua vida pessoal, irmão. Na tua carreira. Que Deus abençoe demais sua vida também, teu trabalho, esse projeto maravilhoso de trazer aqui, de nos trazer colegas para contar um pouco da experiência de vida, porque eu tenho certeza que quem está assistindo, pelo menos 1 ou 2 ou 3 ou algumas pessoas vão se inspirar nisso, muitas vezes despertar para o que precisam e para a vida. Show. Deixa teu Instagram aí pra galera que quer te acompanhar, claro. Às vezes não te segue ainda, quer fazer um curso, quer fazer resina. Isso aí. Pessoal, quem não segue a gente lá no Instagram, @dr.lucasnogueira. Lá a gente posta nosso dia a dia, postamos os nossos casos clínicos e também a gente posta lá sobre os cursos. Show. Vai ser um prazer te receber lá se você tiver interesse de fazer nosso curso. Boa. Galera, eu vou terminar da minha parte com a frase que a gente já disse aqui. É justo que muito custe o que muito vale. Tem muitas coisas que vai exigir um pouco de sacrifício da sua parte, mas as recompensas sempre aparecerão.
Então, não desista, procure estar perto de pessoas que te inspiram, segue no Instagram, faça boas amizades, cuidado com o ambiente com que você está frequentando, porque o ambiente muda muito a realidade de onde a gente quer chegar. Vocês me encontram lá no Instagram, no @AlanEspinosa, Matias, e no YouTube também, no @AlanEspinosa, onde todos os domingos sai um episódio novo do podcast Eu Escolhi Prosperar. Muito obrigado a todos e até a próxima.